Vocês veem na tela imagens de mais ou menos 4 meses atrás, quando analisei o Acer Predator Helios Neo 16 com processador Core i7 13700HX e chip gráfico GeForce RTX 4050 de 6 GB. Foi um notebook gamer que apresentou performance muito boa, certamente está entre os melhores do Brasil com a GeForce mencionada. A construção é relativamente simples, com bastante plástico, e ele talvez seja maior do que poderia. O bicho é volumoso mesmo. Lembro que abordei também umas questões envolvendo os modos de desempenho colocados pela Acer nele, não vem ao caso agora. Hoje é dia de analisar outro Predator Neo 16 com design igualzinho, mas GeForce RTX 4060 de 8 GB. Tem os mesmos 16 GB de RAM e armazenamento superior, 1 TB de SSD contra 512 GB. É esse cara aí, um gêmeo por fora. Saiu num preço interessante considerando os padrões desse tipo de produto, abaixo dos R$9.000 na loja da marca, em ofertas custa até consideravelmente menos, enquanto o modelo com 4050 fica na casa dos 7.000 e alto. Como um público amplo assiste aos meus vídeos, deixa eu destacar o seguinte: sei que se trata de um equipamento caro, não tô viajando em outro mundo. A questão é que concorrentes com a mesma placa de vídeo, a 4060, passam dos 9.000 no Brasil, chegam em 11, 12.000. Pesado. Nesse contexto, dá para considerar que a Acer mandou bem nos valores. Inclusive, eu deixo a dica importante: se vocês querem ficar sabendo quando esse Predator está em promoção, notebooks em geral, smartphones, não marquem bobeira, entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Neles eu compartilho pessoalmente com meus seguidores ofertas de eletrônicos em lojas online que são realmente boas e importantes, seguras. Para participar, basta ter WhatsApp ou Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo na descrição correspondente ao seu app escolhido. Beleza, para os que viram minha análise do outro Predator Neo 16, inevitavelmente vou ser um pouco repetitivo, mas é o que tem que ser feito. Aguentem aí. Esse cara aqui é grandalhão e pesado, acima dos 2,6 kg, e não tem materiais super sofisticados na carcaça, mas ela é bonita em minha opinião. Acho estilosos esses detalhes na tampa, vai de cada um. O teclado tem um feedback meio fofo que não é dos meus preferidos, ele tem teclas grandonas, incluindo as setas direcionais, excelente, e claro, existe iluminação colorida, RGB, que funciona por zonas. É possível deixar diferentes áreas em cores variadas. Eu configurei um azulzinho básico em tudo e pronto. Não tenho muito o que dizer sobre o touchpad, normal, nada a reclamar. O som também vai meio que nessa levada, tem corpo mediano, talvez pudesse entregar um pouco mais de peso para um notebook tão grande assim. E a tela, ela tem 16 polegadas com resolução 1920 por 1200, Full HD com mais espaço vertical e é um belo display, viu turma? Brilho bom, as cores são bonitas, são 165 Hz de taxa de atualização. Para um notebook gamer, tá de ótimo tamanho. Uma discussão que li no Reddit ontem foi que essa tela deveria ter resolução maior para um Note com uma RTX 4060. Para mim, pessoalmente, tá tudo certo. Gosto do fato de uma resolução menor desafogar um pouco a placa de vídeo. Talvez seja só eu, sempre fico pensando nesse tipo de coisa. Sai um game mais pesado daqui para frente, o notebook vai ter que lidar com menos peso. Na parte de conectividade, o destaque vai para as duas portas Thunderbolt que ele tem no fundo, uma mão na roda para expansividade, só poderia rolar uma entrada para cartão SD full size em vez de micro SD. Isso me deixaria 100% satisfeito. Ah, e uma diferença importante que não mencionei até agora é a fonte. Ela é bem maior neste modelo, um tijolão de 330 watts digno de nota. Uma olhada rápida na parte de dentro para vocês verem o bom sistema de resfriamento. Vieram dois pentes de 8 GB de RAM DDR5, um SSD de 1 TB, como já falei, e também um slot livre para um segundo SSD. A bateria, assim como no outro Predator que passou por aqui, ela tem um lugar para ser parafusada na placa, mas não é presa por aqui, só encaixada mesmo. Fiquei com essa dúvida se era falha de montagem, mas aparentemente não. Vamos falar de desempenho agora, né? Infelizmente eu estava um pouco desfalcado em meus testes porque estou meio que num momento de transição, então algumas coisas tiveram que ficar de fora. Vou mostrar o que deu para realizar, depois faço meu comentário pessoal. Para começar, em termos de performance, o software da Acer oferece um modo equilibrado, um de desempenho e um turbo. O que muda de um para o outro é a energia liberada para os componentes. Isso dá mais potencial a eles e também muda o barulho das ventoinhas, que vai aumentando. Na prática, quem joga opta pelo modo desempenho ou turbo. Pensando ali no dia a dia, acho que uma turma grande vai para o modo desempenho. Em meus testes, aconteceram diferenças de uns 10% ou menos entre ele e o turbo, várias vezes abaixo disso. Temperaturas ficaram basicamente iguais, boas para ser sincero, tanto no sensor do processador e da placa de vídeo, quanto na carcaça, que só esquenta um pouco mais ali no centro do teclado. Agora, para falar de ruído produzido, ele é muito maior no modo turbo. Costumo jogar de fones, então nem sofri com essa parte, mas não sou todo mundo. Fato é que realizei os testes
testes no turbo porque tem sido o meu procedimento padrão, avaliar as máquinas em seus desempenhos máximos. Começando então no software Geekbench 6, avaliando os processadores com todos os seus núcleos ativos. Os dois Predator têm o mesmo chip e ficaram no empate técnico, mas até hoje me intriga a aproximação do Dell G15 com o Core i5. Suponho que é o encontro de uma margem de erro para cima com outra para baixo, talvez imprecisão do benchmark mesmo. Queria ter o G15 para avaliar novamente. Passando para o teste de placa de vídeo, aí deu a lógica, o Predator com RTX 4060 lidera o gráfico, colocando uns 14% de margem sobre o irmão com 4050. De maneira geral, se esperaria uma diferença em torno de 20% entre essas placas. Não foi exatamente o que aconteceu. Esse intervalo de 14% se manteve no teste com o game Forza Horizon 5 rodando em Full HD no Ultra. Vejam que curioso. Coloquei no Ultra porque era a única configuração em que eu tinha dados para todos esses notebooks. Também existe a opção Extremo. Deixa eu passar para ela agora. Beleza. Aí a gente vê uma margem maior entre os dois Acer. O 4060 ficou uns 40% à frente, até acima do que eu chutaria. Além da potência das placas, certamente tem a ver com memória de vídeo. 6 GB na 4050 e 8 na 4060. O Forza puxa um bocado quando a gente aumenta o nível gráfico. Passando para o Shadow of the Tomb Raider, esse eu rodei em Full HD no máximo, não tinha nenhuma configuração acima, e a liderança da 4060 volta a se apertar um pouco, ficando na casa dos 12%, não é muito. Aí pode ter um tantinho do que o jogo pede também, enfim. Como disse, estou um pouco limitado nos testes, por exemplo, eu comecei agora um novinho de exportação de vídeo e não tive com o que comparar, mas o que notei rodando games de forma geral foi: esse Predator com a 4060 fez sua obrigação de ficar acima dos modelos tecnicamente inferiores, né? O outro ponto é que essa diferença deve se mostrar mais em resoluções mais altas e níveis gráficos mais puxados. Significa que para uma galera enorme que roda games competitivos, talvez não vale a pena pagar mais para ir na 4060. A 4050 já vai dar conta bonito. E o terceiro ponto é que, independentemente de qualquer coisa, algo me diz que o modelo com 4060 não está performando no máximo que a ficha técnica permitiria. Algo notável é que as temperaturas por aqui ficaram muito tranquilas. Isso é ótimo por um lado, mas por outro deixa a impressão de que a Acer podia ter sido mais agressiva na configuração dos chips. Fico com a ideia mesmo de que tem margem para eles receberem mais energia, entregarem algo um pouco acima. Certo, para mencionar a bateria, obtive os mesmos resultados medianos do irmão testado antes. Cerca de 3 horas e 20 no modo equilibrado, com brilho no médio e uso de escritório. Isso com o chip gráfico integrado da Intel. Sim, esse modelo permite que a gente vá lá nas configurações e desligue a GeForce, ou que usemos só ela, ou ainda tem um modo automático em que o sistema decide qual é o chip que vai ser usado, a depender do que está rodando. O Acer Predator Neo 16 com 4060 não mandou mal não. Como disse, a construção é simples, mas bem apresentada, a tela é bonita, tem duas Thunderbolt por aqui, coisa e tal. E na parte de desempenho, primeiramente, as temperaturas foram boas, o que é um bom começo sim. Já os resultados em games, apesar de serem claramente superiores aos do irmão com a 4050, eles me deixaram com aquela pulguinha de que poderiam ir um pouco além. O fato é que no meu cotidiano foi simplesmente um notebook que rodou tudo que eu quis com os gráficos lá em cima. E aí é aquela coisa, considerando que ele vem custando menos que concorrentes com o mesmo chip gráfico, e olhem que ele já veio com 1 TB de SSD também, algo que nem sempre acontece, enfim, considerando esse lance do custo-benefício, penso que o notebook tá bem na fita sim. Aí você vem lançando esses modelos com estoques baixos, e aí às vezes eles voltam com um valor diferente, e aí assim, se em determinado momento o 4050 e o 4060 voltam com uma distância maior entre eles, penso que para uma galera o 4050 já estaria de bom tamanho. Espero, óbvio, ir tendo cada vez mais experiências com esses chips, outros modelos, para ter mais parâmetros e passar a vocês. Faço o possível. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, o joinha. Para quem ainda não foi inscrito no canal, tá esperando o quê? É de graça. Inscreva-se, ative o sininho logo ao lado, assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força gigante. Siga-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição, e a gente se vê. Até mais.